Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos aí fazer a correção do nosso exercício de revisão, tá? Vamos já lendo aí esse texto A Lua. A Lua do latim Luna é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância de cerca de 384.405 km do nosso planeta. Seu perigeu máximo é de 356.577 km e seu apogeu máximo é de 406.655 km. Segundo a última contagem, mais de 150 luas povoam o sistema solar. Netuno é cercado por 13 delas, Urano por 27, Saturno tem 60, Júpiter é o que tem mais até então e possui 63. A Lua terrestre não é a maior de todo o sistema solar. Ganimedes, uma das luas de Júpiter, é a maior, mas nossa Lua continua sendo a maior proporcionalmente em relação ao seu planeta. Com mais de um quarto do tamanho da Terra e um sexto de sua gravidade, é o único corpo celeste visitado por seres humanos e onde a NASA pretende implantar bases permanentes. E aí o texto 2. A Lua. Tu és a Lua, linda, branca, iluminada. E como ela é a minha namorada, que vejo e admiro, e me ilumina toda noite. Tu és lua, minha lua brilhante, minha inspiração, meu sonho, que me invade e me fascina a cada instante. Úrsula Iris. Apesar de apresentarem diferenças quanto à linguagem e à organização, os dois textos são semelhantes quanto ao tema. De que tratam os textos? Então, é muito tranquilo, o texto trata-se sobre a lua, tá? Não tem muito perrengue para responder a A. A B diz: qual dos dois textos apresenta o uso da linguagem denotativa? Lembrando que é a linguagem denotativa é a linguagem literal, real, objetiva, certo, gente? E então o primeiro texto, pois a informação é objetiva, literal e formal, tá? Então essa é a resposta da B, tudo bem? Aí a C diz: qual dos textos apresenta o uso da linguagem conotativa? Então, a linguagem conotativa, nós já comentamos aí na última revisão, que é a linguagem com sentido figurado, tá? A linguagem que as palavras tomam um novo alcance, um novo significado com maior expressividade, e a gente vai observar muito em textos poéticos literários, né? Então a resposta da C é o segundo texto, porque existem figuras de linguagem com sentido poético e sentimental. Tudo bem? Vamos para a questão 2. Dê o sentido conotativo e denotativo do seguinte provérbio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o sentido denotativo pode ser: água corrente, mesmo em seu estado líquido, através do atrito com a pedra, cria erosões a ponto de furá-la. Então, essa expressão, na minha visão, o sentido denotativo poderia ser assim. O seu sentido denotativo aí na sua resposta pode estar diferente, mas tem que estar dentro desse contexto aqui, certo? E o sentido conotativo de água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, na minha visão, pode ser, mesmo em situações duras, adversas, com resiliência, é possível alcançar algum objetivo. Então, para mim, o sentido conotativo dessa expressão é isso aqui. Tudo certo, galera? Então, vamos aí para a questão 3. E aí eu tenho uma chargezinha aí, né, da Mafalda, e está dizendo o seguinte: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador do desemprego que tanto se fala. Beleza. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador.
Ali ela não fala de poder, ela fala da questão da importância do dedo indicador nesse primeiro quadrinho, tudo bem? Então não seria a B, tá? Tudo bem? A C diz atribuir no primeiro e no último quadrinho o mesmo sentido ao vocábulo indicador. E é essa a resposta. De fato, a Mafalda ela está usando a mesma palavra para dar sentido em relação à indicação, né? E nesse contexto, o que acontece? Quem acompanha jornal, né, jornal televisivo, eu sei que a maioria de vocês não acompanha, mas quem acompanha aí as notícias sabe que quando se fala em desemprego, nós temos os indicadores do desemprego, que é o quê? Que é a quantidade de pessoas que estão desempregadas no país, tá? E aí ela relacionou essa questão do patrão mandar a pessoa ir embora, né, ser mandado embora do serviço ou encerrar o contato com a pessoa, indicando, né, o dedo com para a pessoa ir embora. E aí ela quis relacionar, né, o mesmo sentido na palavra indicador, lá do indicador do desemprego, tudo bem? Então é a C já. Vamos só dar uma lida na D aí. A D diz usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança. Não, ela não teve essa intenção. Na verdade, ela ali essa essa expressão aqui, ela está usando como forma de ironia, né? Para ironizar a relação entre a pessoa ser mandada embora e a questão do desemprego, tá certo? E a E diz atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. Também não, na verdade, de novo, ela está somente relacionando as palavras indicador com a pessoa ser mandada embora pelo patrão e pela questão do desemprego. Tudo certo? Então vamos para 4. Sobre conotação e a denotação, podemos afirmar exceto, ou seja, todas aqui vão estar certas, só uma que vai estar errada. É isso que quer dizer essa parte aqui, exceto, tá certo? Então tem que ter a relação com conotação e denotação e para não marcar, tudo bem? Então a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de música, anúncios publicitários, entre outros. Verdade, isso aí é uma boa definição de conotação, tudo bem? Tá? É uma boa definição de conotação. Mas a questão está pedindo o que não tem relação com conotação e denotação. Tudo bem? Então não é a A que a gente marca, vamos para a B. E a B diz: uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferente significado. O erro está exatamente aqui em diferentes significados. Quem faz isso é a conotação, porque quando a conotação ela usa a questão dos significados para representar uma palavra só, né? Ou seja, a palavra vai ter uma nova amplitude, uma nova ressignificação quando se usa no sentido conotativo. Então é a B, tá certo? Por que a B? Porque aqui pediu o que não tem relação com conotação e denotação. E denotação não é isso. Denotação, o texto é objetivo, formal, e não usa a palavra em diversos sentidos, não. Só para comentar aqui a C, os textos não literários devem preferir a denotação. Até aqui está tudo certo, né? Pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Essa é uma definição excelente de denotação. Se eu fosse vocês, inclusive, até anotar isso daqui, ó, lá no cantinho do caderno, tá? A D diz:
A conotação e a denotação são variações de significado que ocorrem no símbolo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, letras e sons, e um significado, conceito e ideia. Tudo certo? É exatamente isso, né? A relação de conotação e denotação ah, vão tratar das questões mais primordiais das palavras, principalmente na conotação. Tudo bem, galera? Então, a questão 4 é B. Continuando, vamos aí para 5. Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Escreva a seguir as palavras dessa frase que tem sentido conotativo e explique, tá? Então, eu coloquei assim: o fato de associar algo que não está em estado físico, que é a questão da memória, ao termo desgrudava, associado a algo físico, ou seja, o sentido conotativo ele ocorre porque memória é algo que não é físico e fazer uma associação a algo físico, que é a questão de desgrudava. Então, o sentido conotativo se dá nesses fatos aí. E outra coisa, do mesmo modo, o olhar, que é algo não físico, ter atribuições físicas na questão de apagar, porque a pessoa, né, usou a expressão olhar e apagava a paisagem ao meu redor. A gente sabe que o olhar não faz isso, mas no sentido conotativo, eu tenho essa possibilidade de me expressar dessa forma aí. Tudo bem, galera? Então vamos para a questão 6. Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado, ou seja, sentido conotativo, né? O vento acariciava meus cabelos. Aqui foi usado no sentido conotativo, porque o vento é algo, ele é físico, né? Mas ele não usa atribuições humanas, que a questão de acariciar é uma atribuição humana. Então, aqui está sendo usado no sentido conotativo. E o exercício está pedindo para marcar que não foi utilizado no sentido conotativo. A B diz: minha vida é um livro aberto. Outra relação conotativa aí, né? Porque a vida de ninguém é um livro, mas eu posso me expressar dessa maneira no sentido conotativo. Então, eu não marco essa. Eu marco que não tem sentido conotativo. A C diz: estou com uma fome de leão. De novo, uma expressividade maior aí ao comparar sua fome com a fome de leão no sentido conotativo. Então, não é a C que marca. A D diz: a propaganda é a alma do negócio. Está atribuindo ao negócio uma alma. A gente sabe que negócios não têm alma. Mas no sentido da figuração de linguagem, né, no sentido figurado, eu posso me expressar dessa forma. Continuando. A E diz: antes do meio-dia a coluna estava pronta. Provavelmente alguém estava construindo aí, levantando uma casa e antes do meio-dia, a coluna dessa casa já estava pronta. Então, aqui não existe nenhuma expressão de sentido figurado conotativo. Então, é essa aqui que a gente marca. Questão, a letra E. Tudo bem? Vamos continuar. A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo, ou seja, sentido real ou objetivo, é: além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Eu tenho aqui uma relação entre realidade e frutos, que são relações que não são possíveis. E então, isso está no sentido conotativo, eu não marco essa, porque eu quero no sentido denotativo. Então, a B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Aqui não tem nenhuma expressão conotativa, somente denotativa, né? Por quê? Porque todas essas palavras estão no seu sentido real. Percentuais, né? Que são valores estimados, e a pessoa pode sentir inveja de algo relacionado a isso. Então, isso no sentido real é muito comum. Então, é a B que a gente marca.
A C diz, os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Ele está usando o sentido conotativo para explicar que os remédios genéricos estão batendo de frente com os remédios de marca. E isso quer dizer que está abrindo as portas do mercado. Mas não é uma porta física, é uma porta no sentido figurado. Tudo bem? Então essa não marcaria. A D diz, a indústria disparou gordos investimentos, ou seja, altos investimentos, né? E isso foi usado no sentido conotativo. Não seria D. A E diz, colheu uma revelação surpreendente. Ninguém vai colher, a gente só vai colher algo físico, né? Mas no sentido conotativo é possível se expressar dessa maneira. Então não seria a E, tá? A resposta certa é a B da questão 7.